Você já ouviu falar que os Simpsons previram o futuro? Pode parecer exagero, mas a animação que estreou em 1989 já surpreendeu o mundo inúmeras vezes ao acertar eventos que só aconteceriam anos, ou até décadas, depois. Um exemplo impressionante? Em um episódio de 1995, eles mostraram Lisa conversando com sua mãe via um dispositivo portátil, algo muito semelhante ao que conhecemos hoje como smartphones ou tablets. Coincidência? Talvez. Ou será que os roteiristas têm uma visão peculiar do mundo? Ao longo das décadas, os Simpsons se tornaram mais do que uma série de comédia. Eles capturaram a essência da sociedade de forma brilhante, com um humor que mistura sátira, crítica social e, às vezes, uma pitada assustadora de previsão. Mas será que eles acertam tanto quanto dizem? O que realmente está por trás dessas supostas previsões? E, mais importante, o que isso nos ensina sobre a relação entre ficção e realidade? Neste vídeo, vamos mergulhar nas previsões mais famosas, separando o que acertaram, erraram e como a série continua sendo uma referência na cultura pop. Então, prepare-se para uma viagem no tempo e no futuro, com uma das séries mais icônicas de todos os tempos. Desde sua estreia, os Simpsons conquistaram um lugar único na história da televisão. Com suas piadas rápidas, personagens icônicos e situações absurdamente divertidas, a série rapidamente ultrapassou os limites do entretenimento para se tornar uma lente pela qual muitas pessoas enxergam o mundo. Mas o que mais chama a atenção, e continua surpreendendo até hoje, é a quantidade de vezes que os roteiristas parecem ter previsto o futuro. Ao longo de mais de 30 temporadas, os Simpsons abordaram de tudo: tecnologia, política, cultura, ciência e até eventos históricos. Mas será que essas previsões são tão impressionantes quanto parecem? Ou existe uma explicação mais lógica para elas? A resposta, como você vai perceber, está em como a série usa humor e crítica social para comentar tendências que muitas vezes já estavam em desenvolvimento. Neste vídeo, vamos explorar essas previsões sob 3 ângulos principais: os avanços tecnológicos que a série conseguiu antecipar, os acontecimentos históricos e culturais que foram retratados antes de se tornarem realidade, e, claro, as vezes em que os Simpsons erraram feio, mostrando que até eles não são infalíveis. Ao final, não apenas revelaremos as previsões mais impressionantes, mas também discutiremos o papel da ficção em moldar nossa percepção do mundo. Afinal, será que essas profecias são só coincidências? Ou os roteiristas possuem um olhar único sobre o que está por vir? Prepare-se para descobrir como os Simpsons continuam a brincar com o limite entre ficção e realidade, de uma forma que poucos conseguiram igualar. Quando se trata de tecnologia, os Simpsons impressionaram ao retratar inovações que só se tornariam parte do cotidiano anos depois. Um dos exemplos mais famosos é do episódio Lisa's Wedding, de 1995. Nele, Lisa conversa com sua mãe através de um dispositivo portátil que lembra incrivelmente os smartphones e as chamadas de vídeo que usamos hoje. Na época, essa ideia parecia saído diretamente de um filme de ficção científica. Hoje, ela é tão comum que nem paramos para pensar no impacto que essas tecnologias tiveram em nossas vidas. Outro avanço tecnológico antecipado pela série foi o smartwatch. Em Lisa's Wedding, novamente, um personagem utiliza um relógio que funciona como um telefone. Décadas depois, a ideia virou realidade com os relógios inteligentes que monitoram saúde, enviam mensagens e até fazem chamadas. Esse episódio não só divertiu o público, mas também mostrou um entendimento profundo das tendências tecnológicas que estavam se formando nos anos 90. Mas talvez o exemplo mais marcante seja o das videoconferências. Em diversos episódios, personagens são vistos interagindo por meio de telas, algo que só se tornou essencial com o advento de plataformas como Zoom e Microsoft Teams. Quando a pandemia global acelerou a dependência desse recurso, muitos fãs lembraram de como os Simpsons haviam previsto essa mudança na forma como nos conectamos. Não podemos esquecer de outra previsão tecnológica: a dominação das casas inteligentes. No episódio House of Wax, de 2001, uma casa controlada por IA tenta dominar os moradores.
Embora em tom satírico, essa ideia não está tão distante da realidade, com assistentes virtuais como Alexa e Google Home controlando luzes, trancas e até compras online. A série brincou com a possibilidade de tecnologia exagerada, mas lançou um olhar crítico sobre os perigos que isso pode trazer. O segredo por trás dessas previsões? Os Simpsons sempre capturaram as tendências emergentes da sociedade e as ampliaram de forma cômica. Seus roteiristas se inspiraram em avanços reais da ciência e tecnologia, extrapolando o que poderia acontecer no futuro. Por isso, muitas de suas previsões são, na verdade, o resultado de uma observação afiada e de um bom senso de humor. Afinal, essas tecnologias não surgiram do nada. Nos anos 90, já havia protótipos de videofones e pesquisas avançadas em inteligência artificial. O que os Simpsons fizeram foi pegar esses elementos e transformá-los em situações engraçadas, mas com um toque de plausibilidade. Essa capacidade de interpretar o presente e projetá-lo para o futuro é o que torna a série tão brilhante e, ao mesmo tempo, assustadoramente precisa. Enquanto as previsões tecnológicas de Os Simpsons impressionam pela precisão, as históricas e culturais mostram o quanto a série é capaz de refletir os rumos da sociedade de maneira satírica. Uma das previsões mais famosas aconteceu em 2000, no episódio Bart to the Future. Nele, Lisa, já adulta, assume a presidência dos Estados Unidos e menciona ter herdado um país em crise após o governo de Donald Trump. O mais impressionante? 15 anos depois, Trump realmente foi eleito presidente, em um evento que chocou o mundo. O episódio gerou debates sobre como a série conseguiu prever um cenário tão improvável, mas também mostrou como os roteiristas usam o exagero cômico para apontar possíveis desdobramentos políticos. Outro momento marcante ocorreu no episódio de 1992, Lisa DeGrick, que previu o resultado do Super Bowl daquele ano com incrível precisão. Mas não parou por aí. Em outras temporadas, os roteiristas repetiram esse feito, prevendo tanto os times vencedores quanto os detalhes dos eventos. Essa habilidade gerou uma curiosa reputação para a série, que passou a ser associada a um oráculo da cultura esportiva. Já no campo da música, o episódio Super Bowl Bart Star mostrou uma apresentação de Lady Gaga que aconteceu muitos anos antes de ela realmente se apresentar no evento. No episódio, Gaga desce de um cabo de arame e realiza um show espetacular, algo que ela reproduziu quase exatamente no Super Bowl de 2017. Essa previsão reforçou a fama da série de capturar a essência dos grandes acontecimentos culturais antes mesmo que eles ocorram. Além desses exemplos, os Simpsons também previram mudanças sociais e culturais que, na época, pareciam absurdas. Um exemplo foi o debate sobre o uso legalizado da maconha. Em episódios da década de 1990, o tema era abordado com humor, mas também com um tom profético, já que décadas depois a legalização se tornou um tema relevante em vários países. O que diferencia essas previsões é como os Simpsons usam o exagero e o humor para comentar sobre problemas reais da sociedade. A eleição de Trump, por exemplo, foi uma sátira ao que eles consideravam improvável na política americana, até que aconteceu. Da mesma forma, as previsões culturais refletem o profundo conhecimento dos roteiristas sobre tendências e comportamentos. Assim como no caso das tecnologias, muitas dessas profecias podem ser explicadas por uma observação aguçada. Os Simpsons são especialistas em capturar os sinais do presente e exagerá-los, criando um reflexo divertido e crítico do mundo. No entanto, algumas coincidências, como o caso de Trump, são tão precisas que deixam até os maiores céticos intrigados. Nem todas as previsões de Os Simpsons acertaram em cheio e, em muitos casos, isso não é algo ruim. Algumas ideias apresentadas pela série eram tão absurdas ou exageradas que era difícil imaginar que se tornariam realidade. Um dos exemplos mais notáveis vem do episódio Deep Space Homer, de 1994, onde Homer é enviado ao espaço e um experimento dá errado, causando caos na nave. Enquanto a exploração espacial evoluiu significativamente, ainda estamos longe de viagens espaciais sendo rotina para cidadãos comuns, como a série sugeriu.
Outro exemplo clássico está no episódio Lisa's Wedding, de 1995. Nele, o cenário do futuro previa robôs humanoides que cuidavam de quase tudo em nossas vidas, além de inteligências artificiais com personalidades independentes e até sarcásticas. Embora a automação e a inteligência artificial tenham avançado muito, ainda estamos longe de ter robôs com a complexidade e autonomia mostradas na série. Algumas previsões não apenas erraram, mas também se tornaram piadas por sua improbabilidade. Em um episódio, por exemplo, Springfield é invadida por uma horda de robôs gigantes que causam destruição em massa. Embora isso seja perfeito para a comédia, permanece no território do impossível, ao menos por enquanto. Esses erros são, na verdade, parte do charme de Os Simpsons. Eles mostram como a série combina humor absurdo com críticas sociais, criando cenários que não precisam se tornar realidade para serem divertidos ou reflexivos. Além disso, essas falhas lembram que, embora muitas previsões tenham sido assustadoramente precisas, a série continua sendo, antes de tudo, uma obra de ficção. Agora que você conheceu algumas das previsões mais impressionantes, e algumas que falharam totalmente, chegou a hora de ouvir sua opinião. Afinal, os Simpsons acertaram tanto que talvez você já tenha sua previsão favorita, ou até mesmo uma teoria sobre como eles conseguem ser tão certeiros. Que tal compartilhar isso nos comentários? E mais, qual acontecimento você acredita que a série pode ter antecipado, mas que ainda não aconteceu? Será que estamos caminhando para um mundo onde casas inteligentes realmente dominarão nossos lares? Ou talvez uma revolução tecnológica ainda maior esteja por vir? Use sua imaginação. Queremos saber, qual foi a previsão mais incrível ou engraçada que você viu na série? E será que os Simpsons têm algum concorrente à altura, como outras séries ou filmes que também parecem prever o futuro? Deixe suas ideias e, claro, compartilhe qualquer cena que você acha que ainda pode se concretizar. Sua participação é essencial para esse debate, e quem sabe suas ideias não aparecem nos próximos vídeos do canal. Aproveite para comentar e se conectar com outros fãs de Os Simpsons que, assim como você, amam mergulhar nesse universo de sátira e humor. Ao longo deste vídeo, exploramos como os Simpsons conseguiram capturar a essência do futuro, seja acertando ou exagerando nas previsões, mas sempre com um olhar crítico sobre o presente. A série não é apenas um reflexo da sociedade, ela também é um espelho que nos faz questionar o rumo que estamos tomando. Será que as previsões mais acertadas foram obra de pura coincidência, ou os Simpsons simplesmente têm uma habilidade única de ler os sinais do tempo? O mais fascinante de tudo é como os Simpsons misturam comédia e crítica social. Embora muitas de suas previsões nos deixem impressionados, o verdadeiro poder da série está em como ela usa o humor para abordar questões sérias, como política, tecnologia e cultura. Afinal, a sátira é uma forma poderosa de nos alertar sobre os perigos e as possibilidades que nos aguardam. Se uma lição pode ser tirada disso tudo, é a de que o futuro não é algo distante e misterioso. Ele é moldado pelas escolhas que fazemos no presente, muitas vezes de forma sutil, mas impactante. E, se os Simpsons nos ensinam algo, é que podemos, sim, antecipar alguns desses caminhos, basta prestar atenção.